Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, vem assim como estás para adorar ao Rei dos Reis. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua declare a Deus, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, assim como estás. Vem para adorar. Vem, assim como estás. Vem. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja adorado, Deus. Aleluia. Eu queria dizer para você que é igreja, que tem duas sementes que florescem melhor no deserto, a semente do amor e a semente da adoração. Com certeza vamos voltar melhores do que saímos desse tempo. O Kairos de Deus chegou! Uhul!
Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, nesse domingo, primeiro dia de uma nova semana que se abre para a gente, de um novo mês que com a graça de Deus, dele nós estamos recebendo. Nós nos alegramos no Senhor por tudo isso, com o que você já teve contato, naquilo que você viu, desde o início desta nossa celebração. Nós estamos de casa nova, por assim dizer, irmãos. Nós estamos com a nossa plataforma totalmente restaurada e com o nosso equipamento de som também totalmente renovado. E isso tudo é bondade do Senhor conosco. E eu queria lhes deixar assim um breve registro, porque já desde o começo deste ano é que a minha esposa, ela encorajou-me a repensar aqui a proposta da nossa plataforma, não é? E comecei, obviamente, a apresentar essas coisas todas diante de Deus, para buscar do Senhor aquela paz que a gente precisa para dar esses passos que estão tão significativos, não é verdade? E, como diz a palavra de Deus, que a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações. E foi nessa medida em que eu aguardei do Senhor, sempre com aquele coração desejoso de vê-lo nos abençoando a seu tempo, naquilo que Ele tivesse para a vida da gente. Até que nós recebemos uma oferta muito especial, que estava dedicada à compra de equipamentos de som aqui para a nossa igreja. Esse querido irmão, sobre quem nós vamos manter assim o anonimato, uma maneira carinhosa de preservá-lo naquilo que de coração ele fez em favor de todos nós, não é? Mas oferecendo dele, da sua família, daquilo que de Deus eles têm recebido, ao próprio Senhor, como uma oferta dedicada para servir pessoas, porque afinal de contas, não é? Como é que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo? É servindo pessoas. Então, quando ele entendeu isso, ele nos fez uma oferta bastante significativa e especialmente dedicada à aquisição do equipamento de som. E foi o nosso primeiro passo, meus amados irmãos, e nós adquirimos uma mesa profissional, totalmente digitalizada, conforme, não é? Nós estávamos assim sonhando, e foi o pontapé inicial para que nós pudéssemos então dar sequência nos nossos projetos de reforma da plataforma e de aquisição de um novo equipamento. E foi tão bom que essa mesa tenha chegado no tempo em que Deus nos ofereceu, porque passaram-se 2, não 3 semanas, e então veio a pandemia com os seus efeitos. Nós tivemos as nossas reuniões presenciais paralisadas, e não fosse essa mesa, seria muito mais difícil que nós pudéssemos oferecer para vocês o culto online, e assim a cada final de semana, e também depois nos dias de semana, no Encontro da Fé, na Escola Bíblica, entre outras programações, nós pudéssemos nos encontrar da forma como tem acontecido. Então nós agradecemos a Deus. E é claro, para que esta reforma fosse realizada, nós pudemos contar com um grupo de irmãos aqui da nossa casa, voluntários, não é? Alguns deles, eu fiquei pensando até que eles estavam querendo se mudar aqui para a igreja. Tanto tempo era o que eles passaram a dedicar aqui à reforma. E com muito carinho, com muito zelo, não é? Com muita excelência, eles assim o fizeram e nos abençoaram com o seu trabalho voluntário, não é? E deu bastante trabalho mesmo. Foram 60 dias praticamente de trabalho, a fim de que nós pudéssemos
entregar para vocês todo o projeto devidamente realizado, executado. Quando digo que nós estamos entregando para vocês, é no sentido de que, como igreja, vocês vão chegar, não é? E vocês vão desfrutar desse espaço, porque, na verdade mesmo, tudo isso é para o Senhor nosso Deus fazer o uso que lhe aprouver. Então, nós preparamos este culto especial para compartilharmos com você as nossas novas instalações. Nós vamos falar um pouquinho mais, desde agora e nos nossos próximos encontros, sobre as responsabilidades também que nós assumimos para realizar esse projeto. Quero apenas, desde já, compartilhar com vocês que aquela mesma família, em especial o nosso querido irmão, que a lidera como sacerdote do lar, a mesma família que nos abençoou com aquela primeira oferta, é também a família que nos favoreceu naquilo que nós precisávamos para podermos comprar aqui todo equipamento de som e deixá-lo instalado em tempo de nós retomarmos as nossas celebrações presenciais, não é? Que devem acontecer já na próxima semana. Eu já falo a respeito disso com vocês. De qualquer maneira, nossa gratidão a Deus por essa família abençoada, que primeiro ofertou e que num segundo momento, para completarmos aqui a nossa tarefa, nos emprestou graciosamente, não é? Um recurso para que, como igreja agora, nós possamos nos organizar em parcelas mensais, não é? Eu, você, a minha família, a sua família, e juntos nós iremos ofertando até que todo esse compromisso financeiro tenha sido devidamente quitado, não é? Para a glória de Deus. E a intenção é de que essas estruturas todas aqui do nosso novo auditório, não é? Climatizado, muito bem sonorizado, confortável, com as poltronas que ao longo desses anos também fizeram parte aqui do nosso esforço comunitário, que essa estrutura e todos os demais anexos aqui do nosso espaço, eles não sirvam apenas para os nossos encontros igrejeiros, mas que sirvam também para servir a nossa cidade e que também nos nossos encontros as pessoas da nossa cidade e da nossa região possam chegar para ser igreja conosco, para poderem servir a Deus a partir daquilo que têm, a partir de quem são, e assim, nesse grande esforço comunitário, nós queremos dar voz, não é, à presença de Deus no meio de todo mundo, e nós queremos ir ao encontro das pessoas, sair amando a todo mundo, e tudo isso para a glória de Deus. Então, que bênção nesta manhã de domingo, podermos celebrar, não é, esta grande vitória daquilo que Deus tem e que passa pelas nossas vidas. A vitória da cruz, ela é envolvente, impactante, uma realidade em mim, uma realidade em você. E tudo isso que nós juntos fizemos, com a graça de Deus, também é reflexo deste movimento de Deus nas nossas vidas e através de nós. Então vamos orar agora, consagrando ao Senhor todas estas instalações, não é? Toda essa estrutura que juntos nós passaremos a desfrutar. E é claro, queridos, eu antes de orar, eu não poderia deixar de lhes falar também a respeito de como foi importante o esforço mais técnico também do Gustavo, meu filho, e do Dom, que juntos foram os meus assessores aí, para que toda a pesquisa relativa ao equipamento, todo o contato com os fornecedores, não é? E mesmo nos bastidores dos cultos online, eles, e agora mais recentemente a Mili também, têm trabalhado para que nós possamos
oferecer a você o melhor daquilo que Deus nos tem disponibilizado nas mãos. Então, louvado seja o Senhor pela vida também dos nossos meninos, né? Pela vida da Mili e pela vida de todos os que nos têm, no tempo, favorecido nessas coisas. Nós temos história, né, irmãos? E tantas mãos já foram as que nos abençoaram, e é por isso que nós só podemos dar graças ao Senhor. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer pela bênção de recebermos do Senhor as nossas novas instalações, ó Deus, todas reformuladas, e está tudo novinho em folha, inclusive o nosso equipamento de som. Queremos consagrar este espaço ao Senhor, a fim de que todos aqueles que já são igreja conosco continuem sendo aqui edificados e desafiados a saírem daqui para servir, amando pessoas nesta cidade, e que o Senhor nos envie muita gente para que ao lado dessas pessoas nós possamos continuar sendo igreja e assim realizando a tua obra, e que tudo seja para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Então, a Ti, nosso amado Deus, nós consagramos as nossas novas instalações e todo o aparato que lhe diz respeito, e assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Adore a Ele. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Vai você. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança de estar. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Vamos declarar: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, chame ao nome dele, Jesus. Eis-me aqui. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida. Nós queremos Te exaltar, Te bendizer e Te adorar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glórias ao Teu nome. Se eu puder continuar, eu pego o gancho. Aleluia. Muito bem, meus amados, e nós vamos também agora consagrarmos a Deus as nossas contribuições, né? E eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está em Filipenses, no capítulo de número 4. É uma palavra de gratidão da parte de Paulo, apóstolo, à igreja dos nossos irmãos na cidade de Filipos. E ele diz assim, no versículo de número 10, Filipenses 4:10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual eu estou passando. Esse é um dos registros em que o apóstolo Paulo agradece àqueles que participaram com ele no seu ministério, suprindo-lhes as necessidades, a fim de que ele pudesse, como sabemos, e a palavra de Deus registra, ser assim um missionário mais destacado, por assim dizer, da igreja do Senhor naqueles dias, não é? E ele compartilha com a gente um aprendizado. Ele está dizendo: eu aprendi a viver contente. Como é bom quando nós, que somos igreja de Jesus, podemos assim também declarar: Senhor,
eu estou satisfeito, eu me alegro naquilo que tenho. E na verdade, irmãos, temos mais do que precisamos, não é fato? É fato também que há muitos em necessidade e que nós devemos, portanto, assim como a igreja de Filipos, estender as nossas mãos para que nós sejamos uma resposta de Deus para as necessidades das pessoas aqui na terra, não é? Pessoas da nossa família, pessoas dos nossos relacionamentos funcionais no trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança. Como temos dito, generosidade é algo que precisa fazer parte da gente. Mas também o apóstolo Paulo está agradecendo pelas ofertas que foram confiadas a ele, que deram oportunidade para que ele desenvolvesse o seu ministério. E assim funciona a igreja do Senhor Jesus. A igreja que está sempre em missão, cumprindo aquilo que Deus nos confiou. É a igreja que também funciona a partir dos recursos financeiros que vêm das minhas mãos e das suas mãos. Nós que recebemos de Deus, nós confiamos aos cuidados de todos os que administram na vida da igreja as nossas contribuições, na forma dos nossos dízimos e na forma das nossas ofertas, de todas as formas, né? De todas as modalidades. Então, eu queria convidá-lo a unir-se àqueles que já passaram hoje pela manhã por aqui e que deixaram as suas contribuições. Aqueles que durante a semana já fizeram isso, indo ao banco, depositando no caixa eletrônico, aqueles que fizeram as suas transferências bancárias. Talvez você, neste momento também, vai tomar aí o seu aplicativo e vai fazer a transferência da sua contribuição. Talvez aí com a sua família, você está separando um recurso para que amanhã, na semana, quem sabe, indo ao banco, você providencie o depósito, ou quem sabe, prefere trazer aqui para o pessoal da tesouraria, no seu dia a dia, no seu envelope mesmo, conforme é do seu costume. Não importa, vamos consagrar a Deus as nossas contribuições. E eu queria então, como você já me escutou há pouco, desafiá-lo a organizar-se com a sua família, no seu orçamento, e mensalmente, com tudo que você puder, na sua generosidade, consagrar uma oferta especialmente dedicada a nós honrarmos agora os compromissos financeiros ligados à reforma da plataforma e à compra de um novo equipamento de som. Então nós temos agora uma devolução para fazer para uma família querida que nos emprestou um recurso e que, com a graça de Deus, certamente nós honraremos centavo por centavo, não é? Como nos compete fazer. E eu recomendo que você, podendo, faça parte disso, com tudo que você puder, como uma expressão da sua generosidade. Mas não se esqueça, continue contribuindo conforme você já fazia, porque nós temos um orçamento nosso, um orçamento doméstico, por assim dizer, um orçamento da igreja que já existe e que continua sendo nossa responsabilidade a despeito deste novo compromisso que nós assumimos aqui com a reforma e a aquisição do novo equipamento de som. Então é importante que você compreenda isso e que, dentro da sua possibilidade, amplie a sua participação. Você também que contribui para missões, você que também favorece o Mirada de Amor, permaneça fazendo assim, tá certo? Então este é o momento de nós consagrarmos as nossas contribuições ao Senhor nosso Deus. Vamos fazê-lo agora? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é aquele que tem o fluxo das riquezas do reino sob o teu controle, debaixo da tua administração. E é por isso que nós te pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor acolha
pois é com gratidão e desprendimento que nós oferecemos a Ti as nossas ofertas de diversas maneiras, para diversas finalidades. Nós queremos tudo consagrar ao Senhor, unindo-nos a tudo que neste mês de junho estará acontecendo em termos de recursos financeiros oferecidos à causa do Teu reino. Nós consagramos ao Senhor e pedimos que o Senhor as santifique, para que sejam única e exclusivamente utilizadas nesta obra de evangelização, no projeto de reino, no projeto Igreja do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor possa nos usar também como igreja, para que nós possamos nos abençoar mutuamente nas mais diversas necessidades que nós temos, e que o Senhor deixe a Tua paz sobre todo pai de família, sobre cada família, naqueles que estão passando por um tempo financeiro desafiador, daqueles que estão, ó Deus, nos seus negócios, ó Deus, também precisando de socorro, mas antes precisam de serenidade para lidarem com essas dificuldades próprias dos dias em que nós estamos passando. Então abençoa dando sabedoria também, e abençoa com a Tua provisão, abrindo portas, ó Deus, viabilizando negócios, enviando clientes bons pagadores e ajudando a todos os que vivem um tempo de escassez. Faça tudo isso, pois nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Declare isso, meu irmão. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Faça essa declaração com mais força, se você pode aí. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Nos perdoa, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na
Meus queridos irmãos, hoje pela manhã eu quero resgatar uma palavra que eu já compartilhei com vocês em outros momentos, mas me parece adequada também para este momento que nós estamos vivendo, pensando já na retomada, mas também levando em conta o seguinte: eu já trazia algumas coisas que queria compartilhar com vocês neste ano. Quando paralisamos por conta da pandemia, eu precisei recorrer a algumas mensagens que nos ajudassem a pensar a nossa fé, a pensar a nossa mensagem, para aquele primeiro momento de cultos online. Mas depois, já desde um mês para cá, eu venho executando o meu planejamento de pensar a nossa história, a nossa vida, a nossa funcionalidade como igreja. E eu desencadeei esse processo a partir daquela mensagem sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Então, recomendo uma vez mais que você vá ao nosso canal no YouTube, que você busque estas mensagens e que você venha assistindo uma a uma e anotando os principais aspectos e procurando prestar atenção naquilo que eu entendo Deus, por seu Espírito, tem me orientado a compartilhar com vocês, igreja que são, rebanho de Deus que são, confiados à minha responsabilidade. Claro, ninguém trabalha sozinho, ao lado dos colegas pastores e de toda a liderança, mas ao seu lado também. Igreja que você é, eu estou do seu ladinho, e juntos, de mãos dadas, servindo a Jesus Cristo, tá bom? Esse texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. O apóstolo Paulo, ele precisa ir para Jerusalém. O Espírito Santo está ordenando que ele vá. Então, lá de Mileto, uma cidade daqueles dias, ele mandou chamar os presbíteros que estavam na cidade de Éfeso. Então ele chama a liderança da igreja daqueles dias para ter uma conversa com ele. Havia algo que ele precisava lhes dizer. E entre outras coisas, eu quero ler com vocês aqui no capítulo de número 20 do livro de Atos dos Apóstolos, o que está registrado a partir do versículo de número 22. Diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E agora nós vamos ler o que está registrado no versículo 36, do mesmo capítulo 20. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Até aqui por enquanto vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar pela bênção de hoje pela manhã, abrirmos a Bíblia e lermos a tua palavra, e pedimos que pelo teu Espírito agora a tua palavra nos seja dada nesta exposição e sejamos ajudados para a vida, para darmos muito fruto para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Que neste momento, em cada casa, o Senhor possa, com a tua presença, aquecer os corações, abrir o entendimento de cada um, ajudar os inquietos e assim, ó Deus, realizar em nós, para fazer através de nós a tua boa obra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aqui nós temos um grupo que é a Igreja de Jesus. Como temos falado,
A igreja de Jesus, ela é constituída por aquelas pessoas que, tendo sido abraçadas pelo Senhor nosso Deus, a partir da graça que Ele em nosso favor manifestou, né, atenderam a esse chamado e reuniram-se, organizando-se a partir daquilo que tem com Jesus. Então são pessoas que estão no relacionamento com Jesus, que agora estão unidas na vida por causa deste amor, cumprindo o mesmo propósito, e este grupo que nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus é também a Igreja dos Apóstolos, porque, como nós temos aprendido nas Escrituras Sagradas, e eu lhes falei um pouquinho disso nessas últimas mensagens, é uma igreja que tem assim um mesmo jeitão de ser, de pensar e de viver. Por quê? Porque tem um corpo doutrinário, porque tem uma organização, porque tem uma mesma experiência espiritual favorecida pela ação do Espírito Santo na vida da gente. Mas essa mesma igreja, Igreja de Jesus e Igreja dos Apóstolos, a partir daquilo que sabe e da forma como se organiza pelo que sabe, como eu acabei de dizer, também é movida pelo Espírito Santo e, portanto, é uma igreja do Espírito, uma igreja que funciona a partir dos recursos espirituais que do Senhor nosso Deus, por seu Espírito Santo, nós temos recebido, e Deus vai usando todos os disponíveis, porque Ele mesmo vai incrementando a nossa vida com todas as ferramentas necessárias. Aqui Paulo apóstolo, ao lado desses irmãos presbíteros de Éfeso que se reúnem com ele na cidade de Mileto, são igreja de Jesus, são igreja apostólica, são igreja do Espírito, e é um tempo de despedida. O apóstolo Paulo está dizendo para eles que da parte do Senhor, por seu Espírito, ele tem total convicção de que ele deve ir a Jerusalém e de que prisões e muito sofrimento, muita provação estão a aguardá-lo nessa sua viagem, nessa sua jornada missionária. E uma outra coisa que ele diz é de que nunca mais eles se encontrarão. Então veja que seria motivo de toda tristeza para esses seus amigos, para esses seus irmãos, gente que é igreja com ele há muito tempo, porque é um tempo de despedida. Mas eles são gente muito bem resolvida. Eles não são definitivamente um povo enganado. Eles não têm estruturas emocionais deficitárias. Pelo contrário, são gente madura, que mesmo sem a presença de Paulo, saberão como dar continuidade àquilo que com ele aprenderam e que por ele agora têm sido instigados a dar sequência. E é por isso que nós olhamos para essa medida do que significa ser igreja com muita atenção. Nós estamos para retomar os nossos cultos presenciais, mas é importante que nós paremos para pensar sobre três marcas que nos comprometem a vida como um todo e que precisam ser pensadas a partir daquilo que nós temos com Jesus. Porque se como igreja, ser igreja de Jesus, significa estarmos organizados na nossa vida, a partir dessa leitura que fazemos de como a vida deve ser encarada, de como os relacionamentos devem ser vivenciados, de como lidamos com tudo que é próprio, com tudo que é demanda da vida, a partir do que nós temos com Jesus, tem coisas que certamente nos atrapalham e nos comprometem. E a primeira delas é a superficialidade. E aqui uma expressão basta para que nós possamos entender aquilo que eu estou falando. É quando nós somos o povo do mais ou menos. Nós estamos mais ou menos na igreja. Nós estamos mais ou menos firmes no caminho do Senhor. Nós levamos mais ou menos a sério o que Deus diz para a gente. Nós nos envolvemos mais ou menos com aquilo que Deus
tem pedido para a gente fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos talentos, com os diversos recursos que dizem respeito à nossa vida. Isto significa ser superficial, e essa superficialidade atrapalha demais a história da gente, atrapalha demais a expressão da nossa fé e, via de consequência, tudo o que nós podemos ser com a graça de Deus, como homens e mulheres que Deus quer usar para impactar esta geração, para deixar uma marca para as próximas gerações, para sermos tudo o que Deus espera nós sejamos, para a glória e para o louvor do seu nome, em favor de todas as gentes. Então pense bem, quanto de superficialidade talvez você esteja carregando na sua vida, e livre-se disso. Decida hoje, aqui e agora, a deixar de lado a superficialidade por um mergulho mais radical na presença de Deus, e para que você possa, ó Deus, deste mergulho, querido, que você possa, na presença de Deus, ser revestido com poder e com toda a consciência, dar uma resposta de verdade a isso que talvez você tenha enxergado na medida em que eu falei sobre esta ideia de ser mais ou menos aqui, mais ou menos ali. A outra marca que nos atrapalha bastante é a displicência. A displicência tem a ver com apatia. A displicência tem a ver com falta de interesse. E quando nós ficamos só como quem vê a banda passar, nós estamos assim, como meros espectadores. Entenda isso e liberte-se, caso seja essa a sua condição. Você não foi chamado para ser um mero espectador. Você foi chamado a ser um participante, a ser alguém engajado. Você foi chamado a ser alguém que dá com a sua vida uma resposta bem resolvida, que demonstra interesse por aquilo que é próprio das coisas de Deus para a vida da gente, para a vida das pessoas com quem nós convivemos. É importante que você se interesse um pouco mais. Querido, olha, talvez, eu estou te perguntando isso, você foi regular, só para ilustrar, você foi regular nesse tempo em que nós estivemos paralisados, na sua participação nos cultos online? Dia 14 próximo, nós completamos exatos 3 meses de paralisação, não é? Foi no dia 15 de março, salvo engano, 14, 15 de março, o nosso último culto presencial aqui. Eu acho que foi dia 15, porque nós estávamos, eu e um grupo da igreja, participando da Assembleia Distrital em Paulínia, e os irmãos reunidos aqui manhã e noite. Pela manhã, na Assembleia Distrital, e à noite eu estive na ordenação do pastor Wellington, no culto de ordenação. 3 meses, em 3 meses, a quantos cultos online você assistiu? Quando eu disse há pouco aqui, para você buscar as mensagens que eu preguei, quantas você de fato sentou-se e com muita paciência para me ouvir, que às vezes requer, né, irmãos? E com muita atenção, e mesmo quando você percebeu assim, perdi, e tendo o recurso de voltar um pouquinho, escutar de novo, para dar atenção, quão disciplinado você foi nisso? Ou você foi displicente? Você foi desinteressado? Você foi totalmente apático? E sentiu-se entediado, talvez por não ter muito o que fazer, e buscou em outras coisas, em outros caminhos, preencher o seu tempo, mas não demonstrou o menor interesse por aquilo que é próprio da ideia de sermos igreja. E quanto então aos projetos que eu lhes propus, de irmos ao encontro das pessoas,
de pararmos para refletir numa grande campanha de Natal, para irmos nos organizando. Quantos de vocês, de fato, pararam para pensar isso, para orar a respeito, para conversar com outros e, quem sabe, conceber uma boa ideia? Então, veja como a displicência, a falta de interesse, pode ser um problema que nos limita, que nos apequena. Definitivamente, esse grupo aqui de Paulo apóstolo e desses homens presbíteros, pelas marcas que nós veremos aqui na sequência, não eram uma gente assim. Mas há ainda um terceiro ingrediente que nos atrapalha, e é a fragilidade. É quando nós somos volúveis demais, quando nós estamos inquietos demais pelas preocupações da vida, somos facilmente afligidos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, de fato, as instabilidades da vida, elas não nos ajudam, elas não nos favorecem, de fato não. Mas nós precisamos buscar uma coisa que eu acredito você já me escutou sugerindo, foi algo, uma das grandes descobertas no baú de tesouros celestiais que eu fiz. Eu vou usar essa expressão, conquistei, graça, é pura graça de Deus, irmãos, mas é uma maneira de dizer, conquistei isso na presença do Senhor, e não quero perder, apesar da minha agitação, da minha ansiedade, mas eu encontrei a serenidade, eu encontrei o equilíbrio, eu aprendi a lidar com as minhas fragilidades, organizando os meus pensamentos para favorecer no meu coração. E eu queria lhe dizer que se você é assim, do tipo frágil, e aqui não é para te acusar, nem para te apequenar, mas para te libertar, eu queria propor que você também orasse ao Senhor, e que assim, completando este ciclo daquilo que não ajuda, e eu falei com vocês, portanto, sobre a superficialidade, eu falei com vocês sobre a displicência, sobre a indiferença, sobre a falta de interesse, e eu falei com vocês sobre a fragilidade. São 3 ingredientes que não ajudam a gente, e que nós, como igreja de Jesus, para sermos relevantes, precisamos aprender no Senhor a darmos conta de tudo isso, e isso vem pelo enfrentamento das nossas realidades. Mas eu queria falar de 3 coisas que a igreja tem, e é tão especial quando nós as percebemos, quando nós as valorizamos, e quando nós assim nutrimos cada uma delas, não é? E que nós encontramos aqui neste texto de Paulo apóstolo na sua despedida em relação aos irmãos, líderes da igreja e a todos que eram igreja com ele ali também, não é? Os versículos de 36 até o 38, aqui do capítulo 20 de Atos, que nós já lemos, vão falar destas 3 marcas. Primeiro, eles tinham afetividade. Nós os vemos aqui, não é? Juntos, num tempo de despedida, é um tempo difícil, eles estão chorando como que por uma saudade antecipada, eles estão chorando porque o apóstolo Paulo disse que nunca mais eles o veriam de novo, eles estão chorando por tudo que isso significa, mas não estão enganados, não estão desfalecidos, estão com dignidade, com muita lucidez, com muita consciência, lidando com isso, demonstrando para com o apóstolo Paulo toda a sua afetividade. Eles choravam muito e se despediram dele, diz o versículo 37, com abraços e beijos. Que coisa mais bonita. E a afetividade é algo que deve de fato fazer parte, queridos, da nossa vida enquanto igreja. Agora, no mês passado, eu fui surpreendido por vocês, né?
um grupo representando toda a igreja, passou lá pela minha casa à noite com os seus carros, todos devidamente mascarados, mas com um sorriso nos lábios, com muito carinho, cartinhas das crianças, bexigas, enfim, alguns presentes, mas foi tão significativo, não é? Senti-me abraçado, tão abençoado, emocionado, e não fosse só isso, no culto do domingo pela manhã, uma outra grata surpresa, da forma como um outro grupo da igreja também se organizou, com as suas mensagens e com todo o seu carinho. Isso é afetividade. Obviamente, irmãos, que eu não sou, não pretendo ser, e vocês não devem, de fato, idolatrar-me de forma alguma. Eu entendi e recebi como um carinho seu, de todo o meu coração, me fez tão bem, porque foi afetivo, não é? E quem dera nós pudéssemos fazer sempre isso uns pelos outros, talvez não sempre com essa dimensão, eu sei, não é? Entendi a figura do pastor, essa figura paterna, eu entendo, mas a afetividade é uma marca que nós devemos ter. Então, eu espero que nesse tempo do nosso afastamento, em que nós nos encontramos mais online, né? Foi esse o espírito, mas que na medida em que nós retomemos os nossos cultos presenciais, apesar de ainda por um tempo não podermos nos abraçar e nos beijar, enfim, mas que este espírito de afetividade seja uma marca nossa, para que nós possamos reparti-lo com todos aqui da nossa cidade, a partir de Morungaba, que isso apareça e que inspire pessoas, para que a afetividade seja uma resposta de Deus que passa por nós a toda falta de afetividade, a todo desamor que nós encontramos nos relacionamentos humanos, irmãos. Eu falei como o relacionamento é importante, e a afetividade é um dos traços significativos do relacionamento, e a igreja, ela tem essa capacidade disso expressar com força. O outro aspecto importante aqui, que aparece na vida desses irmãos, é a devoção. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ajoelhou-se, orou com eles. São aspectos devocionais. A devoção é aquele cuidado que a gente tem, não é? De irmos ao encontro do Senhor para sermos mais íntimos dele, para que na presença dele nós cuidemos da nossa interioridade. Como é importante na presença de Deus a gente cuidar daquilo que acontece dentro da gente. Então nós vamos para a palavra e somos, portanto, não só informados, ganhamos em conhecimento da palavra, em entendimento de tantos processos pelos quais outros já passaram, de tantos princípios e valores que a palavra tem para nos dizer, mas a palavra também nos confronta, a palavra nos consola, a palavra nos exorta, nos encoraja. A palavra é terapêutica, a palavra é incisiva, ela é a palavra de Deus. E, lendo a palavra, tanto acontece em nós, sem isso, muito pouco, mas com palavra, com oração, quando nós nos unimos a Deus para sermos parceiros dele, a expressão bíblica é cooperadores, quando nós nos rendemos aos seus planos, e quando nós dizemos, Senhor, pode contar comigo para a execução de cada um deles, quando nós agradecemos, quando nós, como eu já disse aqui, nos consagramos, quando nós peticionamos e oferecemos a Deus a confissão dos nossos pecados, pedindo perdão, quando nós compartilhamos com Deus as questões que estão na nossa alma, nos afligindo, nos angustiando, e pedimos socorro. Quando nós oramos, nós nos unimos a Deus no enfrentamento de todos os processos próprios da nossa vida, e o Espírito Santo, que é Deus em nós,
e intercede ao Deus e Pai que está sobre nós e com seus gemidos inexprimíveis traduzem perfeitamente o que estamos tentando dizer, o que estamos passando, e Ele que conhece a vontade de Deus faz com que tudo juntamente coopere para o nosso bem, na medida em que Deus trabalhe respondendo a essas orações, não é? Mas a palavra de Deus, a oração, são expressões maiores da nossa devoção, e é claro, irmãos, não é? Tudo que diz respeito a esse caminho que nos leva à presença de Deus, mas não só a presença de Deus, mas que nos leva uns ao encontro dos outros também, na prática comunitária da nossa devoção, os nossos cultos, os nossos momentos de oração, e aqui Paulo apóstolo vivenciou isso, naquele momento de despedida, com esses irmãos queridos, ajoelhando-se e orando com eles, que nós possamos também retomar com força, presencialmente, porque procuramos fazer isto nas lives, procuramos fazer isto, ainda que à distância, mas que nós estejamos juntos, irmãos, nesses momentos devocionais, você no seu particular com a porta fechada, mas você e mais alguém também, eu e você, todos nós, nos nossos momentos como igreja, que sejam momentos vistosos, e momentos assim muito preciosos, não é? Para que causem impacto em todos os que se unirem a nós e possam ser uma declaração da nossa fé por o coração do nosso Deus, para a gente arrancar dele um sorriso e ele possa também a nosso respeito dizer: olha ali os meus filhos amados, eles são a alegria da minha vida, estão buscando a minha face e eu responderei, tocando e abençoando a sua história. E assim, irmãos, nós seremos uma grande bênção nas mãos de Deus para todas as gentes, sem dúvida. Mas há uma terceira e última marca que eu quero destacar aqui na vida desta igreja, que experimenta um tempo difícil de despedida, que é a convicção. A convicção. É claro que é muito menor este contexto que eu vou lhes dizer agora, mas também é um contexto de convicção. Esse passo que nós demos aqui, irmãos, logo no início de uma pandemia, logo no início de um tempo incerto, nós estamos ainda vivendo a incerteza, nós ainda estamos lidando com aquilo que nós não temos controle e apenas sabemos que está aí, que são as questões financeiras na vida de todos nós, por conta de tudo que significou essa paralisação, e só Deus sabe o que ainda vem pela frente. Mas assim foi com muita tranquilidade, com muita convicção, que como pastor eu procurei liderá-los, nessa reforma aqui do nosso templo e também para esse projeto de aquisição de som. Nós tivemos, pela graça de Deus, irmãos, unanimidade da nossa junta de oficiais em tudo que nós fizemos. Todos entenderam que o Senhor está nos favorecendo e dessa forma é que nós demos este passo. A igreja precisa de muita convicção e eu preciso de muita convicção na minha vida. Foi por esse motivo que um dia eu entendi do Senhor que deveria vender a minha casa para investir uma boa parte daquele recurso em favor de todos nós aqui na nossa igreja, que eu deveria mudar-me para Morungaba, não é porque é mais perto, porque a igreja está aqui, porque eu sou pastor aqui. Eu gastava 10 minutinhos de onde eu morava para vir para a igreja, enquanto morei fora de Morungaba. Mas a questão não é essa. A questão é que nós vivemos de convicção daquilo que Deus vai falando, e a nossa resposta em obediência é desejável. Que assim você também se organize em convicção. Paulo apóstolo estava organizado assim. Conforme nós lemos aqui, no versículo 22 do capítulo 20, ele vai dizer para os irmãos presbíteros de Éfeso, reunidos com ele em Mileto, que ele está sendo impelido. Essa é uma palavra muito forte. E como que o Espírito tomou pela mão e o puxou, assim como Jesus foi impelido para ir para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Paulo apóstolo sente-se da mesma forma, impelido,
totalmente conduzido, é irresistível, podemos dizer, ao apóstolo Paulo, esta ação do Espírito na sua vida, para que ele vá a Jerusalém, apesar de que a notícia não é boa. O que o Espírito garantiu, que em obedecendo ele receberia prisão e sofrimento, versículo 23 do capítulo 20. Mas ele estava convicto de que ele deveria ir. Quando nós chegamos ao capítulo 21, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nessa jornada de obediência, e agora ele está numa outra cidade, e nessa outra cidade, ali em Tiro, na Síria, não é? No versículo de número 4, do capítulo 21 agora, está escrito assim: no desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, preste atenção nessa expressão, pelo Espírito eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Parece uma contradição, não é verdade, irmãos? Porque o apóstolo Paulo disse: o Espírito Santo me disse que eu tenho que ir para Jerusalém, e eu estou indo. E esses irmãos, pelo Espírito, estão advertindo a Paulo de que não vá. Como é que a gente junta estas duas coisas? Na verdade é simples, irmãos. Paulo tem a direção do Espírito, e aqueles irmãos, a informação de que o apóstolo Paulo passaria por prisões e por sofrimentos. Eu não sei qual foi a forma exata, o texto não nos diz, mas é óbvio, amando a Paulo como eles amavam, eles estão dizendo: Paulo, você tem certeza que você deve ir a Jerusalém? Você está atento a tudo que o aguarda, porque o Espírito Santo está nos contando quais serão os termos pelos quais você passará. Mas Paulo apóstolo, convicto do que tem que fazer, ele segue viagem, e depois então ele diz o texto, que ele saiu de Tiro, foi a Ptolomaida, passou um tempo com os irmãos, seguiu para Cesareia e chegou na casa de Filipe, não é? O evangelista, e ele tinha as suas filhas donzelas, profetisas, mas diz o versículo 10 do capítulo 21, que muitos dias depois ele chegou da Judeia, muitos dias depois, um profeta chamado Ágabo, e ele veio ao encontro de Paulo. Lucas estava com ele, então Lucas está narrando isso e dizendo: veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos, e em seguida disse: o Espírito Santo declara, assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ágabo, o profeta, está trazendo uma mensagem da parte do Espírito. O Espírito Santo está dizendo alguma coisa. Olha, o dono deste cinto será amarrado, será tomado como prisioneiro em Jerusalém. Diante da revelação do Espírito, os irmãos, e Lucas no meio deles, versículo 12 do capítulo 21, ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Mais uma vez, o amor fraterno da igreja está dizendo: Paulo, não vá, Paulo, é sofrimento. Olha só o que o Espírito de Deus acabou de dizer que vai acontecer com você. Mas Paulo já sabia, lembram-se daquilo que ele disse em Mileto aos irmãos presbíteros de Éfeso? O Espírito Santo está me dizendo: vá a Jerusalém e saiba que prisões e sofrimentos e provações aguardam você. Tudo o que o Espírito Santo mostrou em Tiro, tudo o que o Espírito Santo está mostrando aqui em Cesareia, na casa de Filipe, através do profeta Ágabo, são cenários conhecidos de Paulo, que convicto precisa seguir fazendo a vontade de Deus. A igreja de Jesus é lugar de gente convicta daquilo que Deus tem para si, daquilo que Deus tem para cada um, daquilo que Deus tem para cada família, sempre daquilo que Deus tem para cada família no espírito da comunidade, daquilo que Deus tem para a gente, igreja que nós somos.
Alguns, como Paulo, terão assim caminhos que terão que percorrer, que seguirão por convicção. E a igreja precisa estar cheia dessa convicção também. Esses irmãos uniram-se à convicção de Paulo e, com certeza, permaneceram de longe agora, orando por ele e, é claro, no tempo, sofrendo por ele tudo aquilo que disse respeito à sua obediência. Mas termina o texto bíblico para também entregar esta mensagem. Diz assim, versículo 13, ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. A igreja de Jesus é essa, que ora como Jesus nos ensinou, que seja feita a vontade do Senhor. Que neste ano de 2020, em tudo que nos aguarda ainda, mas seja como for, irmãos, seja como for, com pandemia, com um novo tempo que se abre, enfim, isso tudo pertence ao Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. E eu queria te convidar hoje a vencer todas aquelas marcas negativas que nós temos e que nós carregamos na nossa vida, não é? A superficialidade, a displicência, a fragilidade, e darmos espaço à afetividade, à devoção. E juntamente com tudo isso, há uma profunda convicção, porque Deus é o Senhor das nossas vidas, Jesus é o Senhor das nossas vidas, e nós oramos ao Pai, no nome de Jesus, para que no poder do Espírito Santo, nós possamos realizar com tudo que somos e com tudo que temos, a bendita vontade do Senhor. Ore comigo nesse momento, como igreja, e vamos assim entregarmos as nossas vidas em consagração. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós queremos nos unir à Tua palavra, e nós queremos pedir o revestimento do Teu Espírito, queremos ser cheios do Teu Espírito, para desistirmos dos nossos descaminhos, para vencermos toda a superficialidade e nos aprofundarmos na presença do Senhor, nas coisas do Senhor, para que a nossa vida seja enriquecida a partir daquilo que nós temos com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, deixar todo o desinteresse de lado, toda a displicência, e queremos nos engajar e nos envolver. Nós queremos, ó Deus, ter uma estrutura emocional, ó Deus, nós queremos ter uma espiritualidade saudável, nós queremos ter uma mente lúcida, e nós queremos, ó Deus, responder com força nas nossas vidas, ó Deus, ao Teu chamamento. E é por isso, ó Deus, que nós decidimos que nós vamos cuidar de nutrir a nossa afetividade, e nós nos aproximaremos mais em tudo que nós pudermos para celebrar o Teu amor por nós. E dessa forma, Senhor, a nossa vida devocional, ela também será alvo do nosso cuidado, dedicados à palavra, dedicados à oração, dedicados à nossa consagração, naquilo que é comunitário, naquilo que é mais nosso no dia a dia. Ó Deus, e desta forma nós pedimos que a nossa convicção, ó Deus, para as coisas da vida, fruto do que temos com o Senhor, ela cresça e seja cada vez mais uma constante na nossa vida, para que convictos nós possamos sair, ó Deus, vivendo a nossa fé ao lado de todo mundo, e assim fazendo tudo na nossa vida. Todas as realidades na nossa vida passarão por uma medida de convicção, e nós não estaremos vivendo como quem está perdido, sendo levado por qualquer vento, mas certeiros de que a vontade do Senhor para nós está clara, e assim, ó Deus, nós desfrutaremos da vida na Tua presença ao lado uns dos outros, fazendo com que as nossas vidas sejam significativas e relevantes para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Liberta agora
todos os que estavam paralisados. Aquece o coração daqueles que esfriaram e abençoa na vida da tua igreja, dando-nos mais da tua presença, Senhor. Opere agora com poder, quebra cadeias, despedaça grilhões, remove as amarras e libera o teu povo para te servir com tudo que pode e com tudo que tem, ainda neste ano, ó Deus, um ano que tem sido desafiador, totalmente cheio de incertezas, ó Deus, mas de muito medo. Mas como igreja, nós queremos reagir e só poderemos fazer isso. E assim clamamos, se for no poder do Teu Espírito, que o Teu poder nos revista, que a Tua glória seja manifesta em nós, para que através de nós o Senhor alcance muitos e muitos neste ano de 2020. Traz despertamento, opera o Teu avivamento em nós, aqui, a partir de nós, e em favor de todas as gentes. Faça isto para glorificar o Teu nome. Nós assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Somos a igreja do Deus vivo. Temos uma viva esperança. E o seu nome é Jesus. Vamos servi-lo, querido, de todo o nosso coração. Abra suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.